Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ESG. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o 10º episódio, que tem como tema Gestão Sustentável Pública e Corporativa, a nova percepção das dimensões ESG. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações públicas e privadas. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social e G, Governança. Mas podemos aqui falar em ASG também. Vamos aportuguesar, se for mais fácil, o A representando o ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos dizer onde estamos, né? Nós estamos aqui no estúdio do Sindiprestem. O Sindiprestem é o sindicato das empresas de prestação de serviços a terceiros, colocação e administração de mão de obra e de trabalho temporário no estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados queridos. A Flávia Lafraia, coordenadora da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, que é um Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Obrigado, Flávia, por você estar aqui conosco. E o querido amigo Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Super obrigado, sejam muito bem-vindos, é um prazer acolhê-los aqui neste Diálogos. A gente está na 2ª temporada, as conversas têm sido muito bacanas e é um prazer tê-los vocês aqui para que a gente possa dialogar aí com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham, seja no Spotify, seja no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, para que a gente possa ter essa percepção de conteúdo bacana que cada um dos convidados traz das suas experiências. E por falar nisso, Flávia, Probrizec, se apresente para o nosso público, fale em linhas gerais da sua especialidade e das suas atividades da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. Super bem-vinda, viu, Flávia? Muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do podcast. Espero ser bastante proveitoso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, atualmente eu sou coordenadora, da Comissão de Sustentabilidade do Instituto. Minha formação, sou advogada, especialista em direito empresarial, governança corporativa e especialista em sustentabilidade. Atuei muito tempo em escritório, depois achei por bem para o mundo executivo. E por lá atuei durante 11, 12 anos no setor imobiliário, introduzindo a área de sustentabilidade, participando do planejamento estratégico, indicadores, enfim.
ali inserida na cultura das empresas, então trabalhando sustentabilidade como ênfase e estratégia de negócio, né? Atualmente sou consultora, ajudo as empresas com o tema ESG, né? Já há bastante tempo, e também como DPO por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, e também a área de compliance, então esse é o meu universo de atuação. Muito bacana. E aqui tem um encontro de gerações, né? Não posso deixar de dizer que a Flávia é sobrinha do Eduardo Lafraia, que foi o presidente do Instituto de Engenharia, meu amigo de muitos e muitos anos, né? Então foi um bom encontro, belíssimo encontro. Quero deixar aqui um abraço para o Eduardo, depois vamos mandar o material para ele, hein, para surpresa. Obrigado, viu, Flávia? Você está por aqui. Pinheiro Pedro, agora eu vou te chamar de Pinheiro Pedro, fica mais fácil, porque assim é como você mais é conhecido, né? Se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória privada e pública, né? Agora num cargo diferenciado. Muito obrigado, Lívio. Para mim é um prazer estar com você. Você sabe que somos amigos de muitos anos, né? E acompanhamos juntos aí todo esse desenvolvimento relacionado à questão da sustentabilidade. Sem dúvida. Eu trabalho com essa área ambiental desde a década de 80, né? Em 79, na Faculdade de Direito, eu e o Fábio Feldman, que era meu colega de faculdade, fomos lá assistir. Querido amigo, Fábio. O professor Fábio nos deu dar uma aula sobre sustentabilidade, na época era ecologia e economia, né? Sim. Então, dali em diante, nós fizemos uma linha de amizade e isso nos levou para a área. Quer dizer, o Fábio já tratava disso há um certo tempo, né? E nos sensibilizou, desde o movimento estudantil até a campanha para a Constituinte. Eu presidi a comissão de campanha para a Constituinte do Fábio, né? E levamos essa questão direto, né? Trabalho com a área ambiental, portanto, desde quando se chamava direito ecológico. Sim. Fui o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, foi por aí que a gente essa questão tem muita relação dentro da ordem, né? Acompanhamos a Eco 92, né? Então toda a introdução do direito ambiental, né? A gente participou, né? Presidi a primeira comissão de juristas encarregada de elaborar a consolidação de leis ambientais, junto com o Herman Benjamin, na época era promotor de justiça, né? E desde então nós trabalhamos com essa área, né? Nos cruzamos várias vezes, né, Lívio? Várias, né? Seja na Câmara Americana de Comércio, eu fui presidente do Comitê de Meio Ambiente da Câmara, seja no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, também presidia a comissão, a Câmara de Legislação do Conselho, né? Enfim, sempre trabalhei muito ligado com essa área e no campo da advocacia e da gestão. Agora, fui chamado pelo Ricardo Nunes, nosso amigo, né? Ricardo assumiu a prefeitura depois de um momento muito triste, que foi a morte do prefeito Bruno Covas, né? E aí a primeira pessoa que o Ricardo chamou fui eu. Ele me chamou lá uma quinta-feira à noite e falou: olha, eu tenho uma secretaria de mudanças climáticas, né? Você quer? Eu falei: né? Você sabe que desde 99, quando foi a primeira COP em que o Comitê Brasileiro foi integrado por representantes da sociedade civil, meu escritório já estava lá, né? Então eu acompanho essa questão da evolução das mudanças climáticas desde então, né? Sim. Aí eu falei: bom, para mim é a chance de poder fazer a implementação de uma política ambiental de fato dentro da administração pública, né? Até então eu era consultor na área pública, né? Agora sou gestor. Então é um desafio, desafio novo. Vamos falar sobre ele aí agora na entrevista. Obrigado. Muito legal, Pinheiro. Eu também agradeço muito sua presença, essa nossa relação, como você disse, é de muitos anos, né? E bacana a gente estar juntos na causa, né? Inativo, hein? Inativo, isso que é bacana, né? E falando em causa, para a gente dar início ao nosso diálogos aqui, é importante entender o que significa hoje a pauta da sustentabilidade no mundo, né? Como é que a sociedade abraçou essa causa? Como é que os grandes líderes mundiais colocaram isso como pauta central, né? Como as lideranças empresariais adotaram e assumiram essas boas práticas, né? E como que nós que estamos aí botando a mão na massa também, cada um dentro do seu ponto de interferência, consegue interpretar, agir e traduzir isso em aspectos tangíveis para a sociedade, né? Porque
para quem, como nós, estamos há muito tempo militando, né? Eu me lembro que eu escrevi o primeiro artigo junto com o Al Gore, que eu sou um dos 5 interlocutores mundiais do Al Gore. Em 2004, sobre sustentabilidade, eu só recebia, mas o que é essa palavra? Nem entendi nada, ninguém sabe. Né? Você tinha que começar explicando para depois fazer um entendimento. Né? Então, como isto exponencializou nesses últimos anos, especialmente nos 3 últimos anos, isso é muito bom. Né? E entender o papel de cada um nas suas respectivas áreas é o que nos traz a esses diálogos e principalmente a presença de cada um de vocês. E eu vou começar com você, Flávio. Nos conte um pouquinho quais são as principais atividades do IBGC, é importante as pessoas entenderem, e como ele é estruturado. Legal. Bom, primeiro o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem, acho que como um grande objetivo a elaboração de conteúdo, a disseminação de melhores práticas de governança, né? Então, o IBGC atua na elaboração, na disseminação desse conteúdo, né, para que as empresas possam, de fato, aproveitar desse conteúdo para introduzir as melhores práticas de governança. Então, acho que esse é o grande resultado que o IBGC espera, né, em contribuir no mundo das corporações. Existem os ambientes de diálogo, né, as comissões temáticas fazem parte desse ambiente de diálogo. Existe o IBGC Dialoga, onde traz esses temas para os executivos, especialistas da área poderem falar sobre determinados temas. Um espaço de certificações, né, e de cursos. Então o IBGC é muito completo, né, tem um cardápio bastante interessante que trata de boas práticas de governança. Sim, essas certificações do que... De conselheiros, de conselho fiscal. Né? Eu, por exemplo, atuo já há muitos anos como secretária de governança, né? Então também sou certificada. Então, super importante, né? Porque as empresas abriram um espaço muito grande para os conselheiros, né? Sejam conselheiros, conselhos de administração ou até conselhos consultivos, né? Muitas empresas adotaram os conselhos consultivos para receber informações de quem está fora do mercado, até daquela atividade, para poder aprimorar os conceitos de governança. É isso. Né? E aí o IBGC tem um papel incrível nesse sentido, né? Porque ali é a grande biblioteca e encontros nesse sentido. Então, e vem ganhando cada vez mais força, né? E atraindo cada vez mais líderes de todos os perfis. Isso é muito importante. Então vamos aproveitar a sua presença para a gente construir mais essa relação. Né? Com Vai certeza. ser bem bacana, viu, Flavinha? Com certeza. Pinheiro Preto, nos conte também um pouco sobre esta Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas de São Paulo, né? Como ela é estruturada, as principais atividades que executa, e eu vou dar aqui um palpite. Eu acho que é a primeira secretaria municipal que trata especificamente desse tema. Isso é real ou em outros municípios também nós estamos tendo essa possibilidade Nós temos 4 organismos que tratam especificamente de mudanças climáticas no continente americano. Secretário Especial de Mudanças Climáticas da Presidência da República dos Estados Unidos, o Ministro de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, o Secretário de Mudanças Climáticas de Niterói, né, no Rio de Janeiro, e o de São Paulo. Olha que coisa. Então são 4 organismos. Talvez agora na Colômbia, com certeza, deva ter um ministro relacionado à questão de mudanças climáticas também. Então seria o 5º. Né? Agora, municipal, né, são as duas primeiras secretarias, a de São Paulo e a de Niterói, né? E até por conta do prefeito lá, que é o nosso amigo, que é o Grael, né? O Axel Grael. Não podia deixar de colocar uma questão climática lá, né? Tive com ele lá. Agora, a questão climática, ela transcende a questão ambiental, né, Lívia? Nós acompanhamos toda essa evolução, né? E hoje, quando a gente fala em questão de sustentabilidade, nós falamos do ESG, né? Mas a questão do clima, ela interfere no âmbito político, organizacional da humanidade, né? Porque diz respeito ao controle, né, da resiliência humana face às alterações do clima do planeta. E abrindo um parênteses, basta ver o que está acontecendo na Europa. Né? Os impactos são terríveis. Nós temos que lembrar o seguinte: o planeta Terra sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos.
nós já tivemos momentos na nossa superfície do planeta em que nós tínhamos 10 vezes mais vida do que nós temos hoje, como é o caso do período Cretáceo. Nós extraímos petróleo até hoje por conta daquele período. Hoje nós temos menos de 1% do volume de vida que já passou sobre o planeta Terra. Portanto, quando a gente fala salve um planeta, não, salvemos-nos nós, porque o planeta se salva sozinho, né? E nós somos apenas um trecho, né, da vida dele, né? Então, qual é a nossa grande preocupação? Nossa grande preocupação é enfrentar esse momento de alterações do clima, e as alterações climáticas matam, nós temos as provas arqueológicas disso, né? E aumentar a resiliência humana, a capacidade de produção, capacidade de alimentação e dos cursos. Não é por outro motivo que hoje, né, na gestão pública, há necessidade de se estabelecer um elemento, né, um fator de ligação, né, com a questão climática que interfira nos processos decisórios da gestão pública. Essa é a função da nossa secretaria. Nossa secretaria é uma secretaria executiva, portanto é ligada ao gabinete do prefeito, é o que nós chamamos de sistema top-down, né? Por quê? Porque é a partir do processo decisório e do decisor que a gente precisa incluir esses vetores climáticos, né? Temos ali em São Paulo um plano climático que já foi aprovado por decreto pelo Ricardo Nunes ano passado. Estamos há um ano na gestão da secretaria. Temos um plano de arborização, a autoridade hídrica da cidade de São Paulo que está conosco, né? A necessidade de coordenação contínua, nós já coordenamos as emergências hídricas e também coordenamos o plano preventivo de chuvas de verão. Ou seja, todas essas coordenações integradas com secretarias, inclusive a de defesa territorial dos mananciais, passa por nossa secretaria. Bacana. Então é uma iniciação, né? Porque é uma secretaria nova. Sim. E você está dando os principais... não tinha nada. Você está dando as principais movimentações e diretrizes, né? Estamos aprendendo bastante, né? Mas ao mesmo tempo estamos colocando, impondo um sistema novo de governança. Muito bacana. Parabéns, viu, Pedro? Isso é um avanço, né, para a cidade de São Paulo, muito importante. E o que acontece em São Paulo vira exemplo para o Brasil, né? Claro. Então, por mais que Niterói, não sei se foi antes ou depois da sua chegada, mas o que São Paulo vira... A nossa secretaria anterior à do Axel, né? Mas o Axel nomeou antes porque o que aconteceu? O Bruno, ele fez a reforma em dezembro de 2020 e criou a secretaria. Mas ele não nomeou ninguém, a secretaria só ficou no nome. Então só veio com o Ricardo Nunes, né? Então nós somos a segunda secretaria, mas somos a primeira a ser criada. Sim, mas como eu disse, gera exemplaridade. O que acontece em São Paulo vira case, né? Flávia Probizek, como você sabe, e o mercado demonstra, cada vez mais as empresas estão adotando as dimensões ESG na sua base organizacional. Para você, isso é uma moda ou o ESG veio para ficar? Eu acho que desde sempre, né? Acho que não tem como implementar um negócio, conceber um negócio sem falar de sustentabilidade, sem falar de ESG, né? Então, sem dúvida veio para ficar, mas não é uma moda e não é nenhuma inovação, né, de agora. Eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque qualquer organização, seja o tamanho que for, contexto que for, ela tem que olhar para as suas externalidades, para a sua cadeia de valor, para os seus stakeholders, né? O impacto que ela tem no mundo e o impacto que o mundo tem em seus negócios, né? Então, o ESG ele veio muito mais para criar essas métricas, esse poder de compreensão geral, né? E muito bem-vindo, portanto não é uma moda, né? Para que os stakeholders de forma geral, né? A gente fala muito dos acionistas, o papel do investidor, mas sem dúvida nenhuma o papel do consumidor, o papel do público interno de uma organização, de toda a cadeia, né? De fornecedores. Então, eu tenho para mim que, primeiro, sustentabilidade é algo que todos nós almejamos, né? Sejamos na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Então, sem dúvida nenhuma, ela veio para ficar, não é uma moda e não é de hoje. Bárbara, e a gente tem um exemplo aqui, né? Na conversa que nós tivemos na antessala. Exato, eu estou num sindicato de pequenas e médias, nós estamos no Sindiprest, que é um sindicato de pequenas e médias empresas, são poucas grandes, tal, que se destacam.
e a gente vê o depoimento do seu presidente, né, dizendo da importância desse debate, de como essas empresas já estão considerando isso na sua plataforma organizacional. Conversa essa, Pinheiro, Pedro e Flávia, que nós não tínhamos há 3 anos atrás. Sem dúvida. Eu frequento esse espaço há um tempão e estou muito envolvido na questão da sustentabilidade. Isso passava ao largo. Hoje não, ele já virou um ponto de confluência das suas decisões. Exato. Lívia, se você me permite, assim, acho que é um ponto super importante, né? Eu acho que essa onda que a gente está vivenciando agora, ESG, né? Que a gente já chamou isso lá atrás, responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, né? Enfim, todos os nomes dados, eu acho que tem um poder muito grande, primeiro, de compreensão, de atração de talentos, né? De uma liderança muito mais consistente, muito mais a fim de transformar, de fazer de verdade, né? Então eu acho que a gente está num momento bastante especial. E também é porque por conta da urgência, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós começamos a trabalhar com essa quantificação já no final da década de 80, né? Porque o Brasil tem uma importância muito grande. Sem dúvida. Porque em 72, quando teve a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, né? Era o meio ambiente humano o tema da conferência, o Brasil veio com um grande discurso, né? Na época, o ministro Cavalcanti, né? Colocou aquilo, não, a poluição pode ser um direito, né? Os países também têm direito a se desenvolver, né? Então não pode fazer uso da proteção ambiental para impedir os países de também causarem poluição e se desenvolverem. Essa discussão posta pelo Brasil levou a ONU a repensar o contexto e 20 anos depois ela trabalhou com o conceito de sustentabilidade. Então, meio ambiente é desenvolvimento sustentável. Essa agenda veio numa resposta à liderança do Brasil nos países do terceiro mundo, com essa questão. E aí se criou a necessidade de quantificar, de econometrizar essa questão, né? A Câmara Internacional a Câmara Internacional do Comércio, né? Fiz parte depois da Câmara de Comércio Internacional, estabeleceu esses conceitos de quantificação. Então, lá na Vicen 2, em Holanda, em 92, ele estabeleceu a necessidade de se criar a noção de passivo ambiental, e um passivo deveria ser auditado e quantificado. Né? Isso foi preparatório para iniciar a questão da implementação do princípio do poluidor-pagador, que está intimamente vinculado com essa noção de responsabilidade. Muito bem, andou, nós tivemos uma série de avanços no campo da legislação, de quantificação, de responsabilização, mas não havia urgência. Essa urgência veio agora, no século XXI, que estamos sofrendo as consequências, né, de não termos agido a tempo, né, nos períodos anteriores com referência a isso. Então, mas somando as duas apresentações de vocês, o que a gente conclui, né? Quando a Flávia fala dessa percepção das organizações e tal, e você comenta todo esse passado, né, sequencial, e coloca a palavra urgência, o que a gente percebe? É que, na verdade, os impactos das mudanças climáticas ficaram muito mais agressivos e perceptíveis pela população. Exatamente. E que coisa que não... Então, quando você falava em sustentabilidade, tudo bem, vamos lá, mas de repente as coisas ficaram muito próximas, né? E a gente pode ver o discurso dos grandes líderes europeus. Porque podia acontecer lá, até aqui no Pantanal, aqui na Floresta Amazônica, ou na Índia, ou não sei o que, está tudo longe, mas a hora que acontece na Europa, parece que muda o mundo, né? Não, então está todo mundo agora sofrendo absolutamente. Você vê, plano preventivo de chuvas de verão em São Paulo, né? Olha que interessante, para podermos fazer a prevenção, e nós tivemos o pior período de chuvas dos últimos 6 anos, mas o menor índice de danos dos últimos 18, né? Com esse plano. Mas por quê? Nós tivemos o cuidado de retirar 115 mil toneladas de resíduos jogados pela população, né? Nos bueiros, galerias, córregos, né? E mesmo assim teve inundação. Então o que está acontecendo? Nós estamos num período de saturação. Então o indivíduo hoje sabe que o canudinho que ele joga na rua vai voltar para ele. Né? Ele está sentindo isso.
Então a gente está vivendo novos momentos, isso Exato. demonstra essa questão, né? E eu acho que também, assim, nesse contexto, o ambiente de negócio ficou muito mais complexo, né? Aham. Então, como que você vai comprovar e mostrar, dada a transparência para a sociedade, que você vai gerar lucro sem comprometer a saúde, sem comprometer a justiça, sem comprometer, né? Então, Sem dúvida. esse ambiente ficou mais complexo, ele é muito mais E a transparente. transparência maior. Exato. O que nós estamos fazendo aqui hoje pelos meios digitais, né, Lívio? Isso daqui agora está Sim, na cara da claro. população. É. Sujeito no celular. Em ele qualquer controla a nível, atividade. qualquer idade, qualquer base, está todo mundo Então, percebendo, agora a né? imagem da corporativa ela é muito importante. Sem Então, dúvida, você tem que sem dar dúvida. satisfação. Sem dúvida. Boas mudanças, né? Opa! Primeiro, Pedro, a questão da sustentabilidade é uma coisa bacana para a gente entender dentro do ciclo público. A questão da sustentabilidade é transversal em qualquer cenário organizacional. No caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, como você dialoga com as demais secretarias? Elas já estão sensíveis à causa? Porque no fim, cada caixinha é uma coisa, né? E o prefeito, né? Porque ele é o hierarquicamente aqui é a quem maior manda. autoridade, né? Como é que Claro, ele age em relação a todas essas questões? Olha, como eu digo, essa questão é top-down, você sabe melhor que ninguém, você é o professor nessa área, né? E a Flávia também. Então veja só, o prefeito, a vontade do prefeito se fez a partir do momento em que a primeira pessoa que ele chamou para administrar uma questão, né, no seu secretariado fui eu, fui o primeiro. Ou seja, o Ricardo Nunes assumiu integralmente a necessidade de se estabelecer um vetor climático, né, um vetor de sustentabilidade na sua administração e tem dado um apoio integral a isso. O exemplo disso você pode observar aí até no noticiário, né? Nós já fizemos mais de 140 hectares embargados em área de mananciais, né? Derrubamos mais de centenas de casas, né? De construções irregulares, levamos à detenção mais de 114 pessoas e estamos fazendo um combate efetivo às ocupações irregulares em áreas de mananciais. Não é fácil para um prefeito suportar a pressão que você sabe que existe em relação a essa atividade, e ele tem dado respostas positivas. Não só nisso, na área urbana também, no combate ao tráfico de drogas, na área, ele tem trabalhado bastante em setores muito sensíveis para dar uma melhor sustentabilidade à cidade, né? Impor o controle territorial. E por conta disso, a gente tem uma facilidade hoje grande de integração com as demais secretarias, né? E, obviamente, nos armamos. Nós temos agora uma série de conselhos, né, e comitês, né, que são integrados por representantes dessas secretarias e que trabalham juntamente conosco na questão da gestão climática. Muito bom, bacana. Bacana a gente poder entender, né, essa estruturação para sentir também os efeitos aqui na nossa cidade. Flávia, uma coisa bacana para a gente discutir aqui. Dentro da dimensão ESG, o G, né, de governança é o pilar estruturante. Isso, na minha opinião, e eu acho que isso também entra dentro do contexto todo das percepções. Quais são as principais práticas que caracterizam a boa governança corporativa? Acho que está perfeito, né? O G, ele é o elo, né? Sim. Do S do ar, né? Do social e do ambiental nessa esfera. Eu acho que ele, na verdade, ele traz muito, introduzindo o G, ele traz muito esse caráter de gerar confiança para os investidores, gerar confiança para todos os stakeholders, de novo, né? Essa importância de toda a cadeia. Então, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de procedimentos, de transparência, né, de métricas, a gente está falando do G, a gente está falando de governança, sim, né, sim. de como tudo isso amarra. Então, não adianta, é o que você acabou de falar, não com essas palavras, mas não adianta você fazer as coisas pontualmente na sua caixinha, né? Esse olhar sistêmico, onde você amarra tudo, né? Eu acho que isso é o que envaidece o ESG e traz esse valor e o que realmente faz com que a organização, de novo, seja ela o tamanho que for, a forma que for, entrega o seu valor ao mundo, né? Então acho que isso é um ponto super importante. Algumas práticas em relação à governança. Então, primeiro aqui, né, uma tomada de decisão pautada totalmente nessas questões
sustentáveis e éticas, né? Eu acho que Sim, essa é uma das práticas bastante importante. Outra, liderança e cultura, né? Então, fundamental. assim, fundamental. Então, não adianta, primeiro, eu tenho uma boa liderança desde que ela entenda qual é o propósito, de fato, desde que ela dissemine isso internamente, deixe muito claro, abrace a causa, né? Então, ter isso muito bem enraizado, muito bem disseminado. Tem que ter densidade. Né? Exatamente, né? Então não adianta construir pequenos veículos e não dar continuidade, falar da boca para fora, né? É importante hoje, exatamente o que a gente acabou de discutir, o stakeholder ele espera realmente que o que se fala seja feito de fato, né? Então isso é super importante. Questão da transparência está atrelada a isso, né? E aí aqui um ponto super importante, né? Não só do que você faz bem, mas o que você também deixou de fazer ou fez de uma certa forma mal e por quê, né? Eu sempre digo, não adianta dizer o que se faz, é importante dizer o que não faz e por que não faz, né? Então isso é bastante importante. A introdução do sistema de compliance, sim, altamente ligado a isso, porque eu estou ali agindo de forma às normas, à regulamentação, né? O compliance que não seja o compliance de formulário. Exatamente, né? Exatamente. O grande problema. Né? O grande problema. Então, assim, a que ponto eu extrapolo isso e de uma forma voluntária eu contribuo para essa agenda, sim, né? E, por fim, a questão da mitigação de riscos. Então, é super importante que a gente tenha esses 5 fatores aqui rapidamente ditos, né? Olhando de uma forma sistêmica. Eu acho que só dessa forma, com essas boas práticas, a gente consegue cavar grandes oportunidades, né? E olhar de uma forma muito genuína, de uma forma sistêmica. E incluir um pouco nessa sua fala, se me permite, a questão do controle. Né? Sem dúvida. Porque a governança ela que estabelece os controles, não só procedimentais, mas também a questão dos indicadores, a questão dos KPIs, de tudo que você vai definir, metas. Hoje é necessário você metrificar. Sim, sem dúvida. Isso é fundamental. Fundamental. Eu tive uma escola muito na área técnica, né, por vir do setor imobiliário. Então, a área técnica é uma área bastante robusta em relação a indicadores, KPIs e tudo mais. E é justamente isso. E um ponto muito importante que eu reforço: toda a organização está atrelada nesse contexto. Então, quando a gente fala de remuneração variável, quando a gente fala de bonificações, quando a gente fala... É muito importante que isso seja top-down, que comece ali, do conselho até a última. Então, nesse contexto, sem dúvida nenhuma, o controle é primordial. Muito bacana, ótimo. Pedro, a dimensão das práticas sustentáveis e da visão das mudanças climáticas vindas a partir do poder público é muito mais extenso e com impacto coletivo do que na iniciativa privada, né? Porque quando você faz na iniciativa privada, o impacto é local, é lindeiro, é só naquela área, né? Mas quando você mexe com o poder público, tudo que você faz é transformação coletiva. Como você percebe isto na sua secretaria e como esses impactos podem ser avaliados? Bom, o que nós fizemos logo de cara quando a gente assumiu? Me deram uma cadeira, a mesa e uma sala. Então, temos que montar, né? Comecei trazendo uma equipe e falei, bom, eu não vou ter uma secretaria grande, nem posso, né? Uma secretaria executiva, então eu vou montar uma equipe de alta performance, né? Quer dizer, alta performance é uma coisa que você pode falar, não, só PhD, não é isso. São pessoas interessadas, mas que têm capacidade de gestão e de articulação. Então, eu fui somando, buscando quadros, né, para poder formar uma pequena equipe. E, obviamente, por não ter essa condição, eu me armei com os comitês. Bom. Então, primeiro, montei um comitê consultivo. Esse comitê consultivo tem essa grandeza. É um comitê cujo presidente de honra do comitê é o presidente Michel Temer. Né? Uhum. Então, eu coloquei lá o Michel Temer, o médico Davi Wipp, os professores da USP, o Tercio Ambrise, o Marcos Buqueride, o Arlindo Felipe, né? Os dois são do IPCC, né? Coloquei o José Vicente, nosso amigo lá da Zumbi dos Palmares, o embaixador Rubens Barbosa, ou seja, coloquei pessoas, né? O Gésio Oliveira, o Elias Sfeia, que é meu amigo desde a época de ginásio, né? Para colocar um pessoal que tem um conhecimento grande de gestão de corporação para nos auxiliar. Então, esse comitê se reúne mensalmente.
trouxe para dentro da Secretaria comitês que já existiam. Um que estava na gestão de meio ambiente, que era um comitê de economia, trouxe para a nossa esfera. E trouxe o comitê de frota. A frota é muito importante. Nós somos 8 milhões de veículos emplacados na cidade de São Paulo. Sim. Desses 8 milhões, eles respondem a 61% das emissões de gases de efeito estufa na cidade. Mas 50% dessas emissões vêm da nossa frota de ônibus, que é a maior frota de ônibus concessionada do mundo. São 14.300 ônibus que precisam ter, portanto, sua matriz energética alterada. Esse comitê estava na Secretaria de Transporte, trouxemos para dentro da Secretaria do Clima. Então, o que nós fazemos? Nós temos hoje aproximadamente 18 grupos de trabalho estabelecidos, alguns até por portaria, né? E isso é muito importante, porque trabalhar com equipe é uma coisa que a gente aprendeu a fazer nos últimos 30, 40 anos, né? Então a gente tem essa facilidade, né, de extrair aquilo que interessa desses grupos, né, e fechar com relatórios, né, fechar com conclusões. E isso acabar gerando políticas públicas. Claro, porque o interesse nosso é gerir. É importante a gente deixar bem claro, né, Lívia? São Paulo é o terceiro PIB do país. Sim. É o terceiro orçamento da nação. Só perde para a União, para o Estado, né? E depois vem a cidade. A nossa cidade tem o PIB equivalente a 3,5 vezes o PIB do Chile. Né? Então não é uma cidade qualquer, é uma cidade-estado, na verdade. Né? Então nós temos que tratar com São Paulo com a dimensão mundial que ela tem, a 4ª capital do mundo, inserida na 4ª região metropolitana do planeta. Né? Então nós temos um trabalho muito amplo e de contínua integração com os setores privados. Aliás, falamos sobre isso antes do podcast, né? Que a cada dia que passa nós descobrimos mais um ator que precisa ser inserido nesse grande diálogo, né? Tem uma assessora minha que veio um dia e falou assim: puxa, nossa secretaria é um Tinder ambiental. Eu falei, como assim? A gente pratica match todos os dias. Né? Mas é isso que a gente precisa fazer. É verdade. Bacana, muito bacana. Ótimo, Pedro. Importante essas informações, né? Porque isso amplia mais ainda o nosso conhecimento sobre essas práticas. Flávia, você entende que as médias e pequenas empresas terão condições de aplicarem nas suas atividades um modelo ISD de gestão? O IBGC atende essas faixas de organização ou só dialoga com as grandes empresas? Conta um pouquinho como é que é a sua percepção e o papel do IBGC. Né? Atende completamente, né? Eu brinco que a gente começa com a ESG dentro de casa, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma agenda que ela faz parte de qualquer líder que entende primeiro o seu poder fiduciário, né? Seu dever fiduciário, né? Então, já começa por aí. Então, qualquer líder de qualquer organização que de fato precisa entregar o seu negócio, né? Tem esse modelo ESG na gestão, né? Sem dúvida nenhuma tem espaço para isso. E o IBGC serve justamente também para essas organizações, né? Startups, empresas familiares, multifamiliares, enfim, capital fechado, capital aberto. Então, sim, entendo que essa agenda ela não está restrita a um outro tipo de organização. Tá. Né? E você, só para a gente explicitar esse ponto, né? Quando uma empresa grande adota um sistema de integridade ou de compliance, uma das suas alavancagens, né, um dos itens do sistema é o questionário de due diligence. Sim. E a hora que você envia esse questionário para os seus fornecedores, quem são os fornecedores das grandes ou médias empresas? Em geral, os pequenos e micro. E aí começa a primeira interface. Né? A verticalização. E a gente tem conversado muito com essas empresas, porque quando volta o questionário, alguém analisa, tem lá um comitê, eventualmente, analisa e vai falar, bom, esse aqui não está se enquadrando dentro das minhas práticas, o que eu faço? Dou 90 dias, dou 50 dias, 120 dias para ele se adaptar ou excluo do meu hall de fornecedores? Então, a grande empresa ou a média empresa que adota o sistema de compliance tem um fator aí
educacional fortíssimo, porque ele pode, nessa linha, peraí, chama aqui os meus parceiros, vamos falar do tema. Vamos ver como é que ele entende, como é que ele se abre para essa questão e como pode introduzi-la. Então, quando a gente estabelece essa visão da própria percepção da governança, as boas práticas podem também estar relacionadas com micro e pequena empresa, né? Totalmente. E é isso, é o olhar sistêmico da cadeia que envolve o seu negócio, né? Então, quando eu falo do impacto do seu negócio para o mundo e vice-versa, é nesse contexto. Eu tenho um negócio onde eu envolvo a minha cadeia me ajuda a entregar esse valor. Isso. Como não considerá-la? Como não compartilhar o meu conhecimento? Né? Então, eu mesma, nos meus projetos, enfim, como executiva, nunca deixei de olhar para projetos onde havia essa compartilhar conhecimento. Né? Na curva ABC, a gente tem fornecedores em um negócio de todos os níveis, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, e que impactam igualmente o seu negócio. Né? Não só no fornecimento de material, mas de serviço. Sim. Então, sim, é muito relevante compartilhar conhecimento, e é onde a educação, o papel das empresas está completamente. Mas é onde entra muito social, né, Flávia? Totalmente. Porque a nossa preocupação hoje tinha aquela famosa frase do nosso amigo, até o professor Gofredo Silva Teles, que já faleceu, que era vizinho aqui, né? Morava nesse prédio aqui do lado, nos Argos. E ele falava o seguinte: aonde há fracos e fortes, né, a liberdade escraviza, o direito é que liberta. Então, há grande dificuldade na questão do trato social de você tratar os desiguais à medida da sua desigualdade. Né? E essa questão da primeira leva, quando veio aquela ISO 14000, a primeira leva de verticalização de exigências, excluiu um monte de pessoas que não estavam, obviamente, em condições sequer materiais de poder trabalhar com a introdução de um sistema de gestão ambiental dentro da sua estrutura. Né? Agora a gente já começa a ver isso num ambiente um pouco mais diferenciado. Né? E eu acho que esse é o grande segredo quando a gente fala em governança e na questão do social. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É o social fortemente, e assim, tem um ponto importante, né? Essa questão da auditoria, ela trouxe a relevância de os papéis das certificações, das auditorias, muito mais como uma ferramenta de gestão, como simplesmente ter a certificação, ou do que uma barreira. Só demonstrar, né? Tem aqui, mas muitas vezes não pratica. Então, uma oportunidade, né, do ambiente ali de negócio utilizar essas como ferramenta, esse universo aí das auditorias e certificações como uma ferramenta de gestão. Eu fico bastante feliz quando vejo as empresas muito mais preocupadas em praticar essas, como trainees, né? Mas assim, introduzindo como uma ferramenta de gestão para sentir se de fato tem a capacidade de atender aquela demanda, né? Porque não adianta, eu acho que é um caminho sem volta. Sem dúvida. Com certeza. Né? É um caminho sem volta, é um comprometimento, é um posicionamento. Então, é isso. E é bacana porque as próprias empresas estão introduzindo especialistas e profissionais dentro da sua estrutura organizacional que tem esta percepção. Uma coisa muito importante, Lívio, já estão introduzindo os conselhos. Né? Sim, a partir do momento em que você começa a assumir o conselho, né? Aí você passa efetivamente a ter um vetor ambiental. É verdade. Né? Não, mas eu complementando, quando você tem um profissional dentro da casa, é natural, porque esse profissional vai desenvolver uma estrutura, vai desenvolver controles, vai sistematizar, então isso passa a estar arraigado na cultura da empresa. Totalmente. Então isso já é um grande avanço, e hoje nós temos muitos profissionais especializados nessas questões, e isso traz também um conforto, entre aspas, para a empresa, porque ela tem um encaminhamento adequado. E aumenta a democracia do ambiente. Isso é muito importante. Bacana. Sem dúvida. E aí é onde a gente
né, tem que trazer à pauta aqui uma coisa bastante interessante que também vem acontecendo, que é o perfil dessa liderança, né? Um perfil muito mais flexível, muito mais versátil. Sim. Nem sempre é aquela pessoa que tem aquela especialidade, mas que tem esse olhar sistêmico. Sim, um pouco né? mais amplo. E é onde eu brinco, né? No começo da minha carreira com sustentabilidade, há uns 17, 15 anos atrás, os meus colegas advogados falavam: nossa, vai abraçar a árvore? É tão claro, né? O meu papel, eu não consigo, meu trabalho é a sustentabilidade naturalmente. Então eu acho que hoje as empresas também estão enfrentando uma questão bastante desafiadora, que é mudando o perfil, inclusive do conselheiro, do consultor. Sem dúvida. Sim, é uma coisa que a gente tem lutado há muitos anos. Bacana, né? mesmo. Esse é um papel do IBGC bastante importante também, né? É poder dar força a esse conselho e repertório a esse conselho, em criar essa demanda. E eliminar, precisa desbastar a pirâmide da arrogância. É isso. A pirâmide da arrogância é uma doença estrutural do sistema corporativo e também afeta o sistema público, né? O vértice só quer ouvir aquilo para o qual ele já está preparado para ouvir. Ele não quer ouvir nada que seja contrário a ele. Ele só contrata quem diz sim para o que ele quer ouvir, né? Então ele cria do topo à base um sistema, né, que só reforça a arrogância que está ali no vértice. O resultado é o que a gente viu ali na região de Minas Gerais, né, 2 grandes desastres mundiais, né, provenientes de um sistema arrogante de decisão. Né? Legal. E nós temos vários outros exemplos. Né? E um caráter importante, não olhar só para questões financeiras, as não financeiras também. Sim, né? é amplia. Exato, desculpa, do conselho é muito importante. Nós sofremos a grande lição em 2008 com a crise mundial que a gente teve proveniente da arrogância do sistema financeiro. E não aprendemos, né? Sim. Ainda temos dificuldade. E Pinheiro, dentro dessa linha, né, a secretaria que você comanda, municipal, mesmo assim, ela dialoga com cientistas e especialistas no Brasil que conhecem o tema mudanças climáticas, né? Tem você também algum relacionamento com outras organizações internacionais? Temos. Porque o tema é muito amplo, muito né? Amplo. Por exemplo, o nosso plano climático ele foi construído em 18 meses, né? Com mais de 200 técnicos e com apoio do ICLEI e do C40, que são entidades internacionais. Né? Nós temos um contato contínuo. No Confrota, por exemplo, nós temos lá o ICCT, que é uma entidade internacional que só cuida da questão do tráfego e da mudança de matriz energética do transporte. Né? Mantemos contato, recebemos visita, por exemplo, essa semana recebemos a visita do David Earhart, que foi consultor do Bush, né, consultor da Casa Branca, do Obama também, ou seja, interessante, republicano e democrata, né? E um dos precursores do metaverso. Né? Foi lá, fez questão de nos visitar. Né? Banco Mundial, temos contato direto com ele, Banco de Desenvolvimento da Ásia, ou seja, todos os organismos multilaterais têm contato direto com a nossa, mesmo porque, primeiro, é uma experiência nova de gestão. Então, todos se interessam. 2, é uma experiência nova de gestão e que não é em qualquer cidade, em São Paulo. Né? 4, nós temos um desafio climático que é modelo para todo o país e o continente como um todo. Né? Então, as relações internacionais nossas, elas são disputadas. Eu disputo a relação internacional com a minha colega secretária Marta, que é a secretária de Relações Internacionais. Sim. Né? E nos ajudamos também, né? Isso é muito importante. Eu vivo um pouquinho isso na presidência da Associação Paulista Viva, quando a gente implantou o programa Vina Paulista Sustentável, essa necessidade das pessoas conhecerem, virem. A gente, os consulados, eu tive agora com o cônsul da Coreia, ele queria saber exatamente como é que estava esse projeto. Cônsul da Coreia, cônsul dos todo Estados mundo, Unidos, porque a Avenida Paulista é um pedacinho que simboliza São Paulo e que amplifica na cidade, e que a cidade é a grande... Os consulados são muito cara importantes, da transformação. porque os consulados gerais estão em São Paulo. Exatamente. Né? São os mais importantes. O consulado geral dos Estados Unidos é o maior do mundo, né? Sim, fica em São aqui, Paulo, né?
Então a gente precisa compreender que há um interesse internacional e há um interesse internacional muito grande na nossa gestão, que é uma das gestões pioneiras no mundo, né? Muito legal. E aproveitar esse momento. E o trabalho com o comitê científico, nós estamos no centro da questão científica no Brasil. Então, nós temos um programa, por exemplo, com a Universidade de São Paulo, que é Cidade Universitária, Cidade de São Paulo rumo ao carbono zero. Então, a cidade universitária é tratada por nós, né, por via desse convênio, como um bairro da cidade de São Paulo. Então, lá, por exemplo, nós estamos observando o sistema de transporte que eles introduziram com 3 ônibus a hidrogênio. Vamos ver como é que funciona, estamos atentos, entendeu? Vamos montar um gabinete nosso da Seclima, que a gente vai passar a despachar lá alguns dias durante o mês, né? Lá no Inova USP. Que bacana. Também temos um convênio com a Unesp, né? E também temos representantes da Unicamp no nosso conselho, né? Então é interessante, o trabalho com cientistas é contínuo. Que bom, muito bom. Você vê que o papo está gostoso, mas a gente já está chegando no fim. Pois é. Foi muito legal. Então, nesse final, vocês têm agora um minutinho para os seus recados finais. Vou começar com você, Flávia. Ladies first. Legal, obrigada. Bom, a gente no IBGC vai lançar agora um guia de boas práticas, né, de implementar essa agenda ESG. Um passo a passo, muito fomentando isso dentro das organizações, de novo, qualquer organização, né, para assessorar os líderes, para aqueles que têm conselho, para aqueles que só têm diretoria executiva, enfim. Então, estamos prestes a lançar agora em outubro. Eu queria deixar uma recomendação, né? Enfatizar que as empresas comecem a olhar de fato, né? Que os líderes comecem a olhar de fato, para quem não olha ainda, essa agenda com muita simplicidade, porque muitas empresas de fato já fazem, né? Já tem ali essa agenda introduzida e muitas vezes nem sabem que tem, né? Então, comecem pelo começo, entendam, façam essa reflexão do impacto do seu negócio para dentro, para fora, né? A questão da cultura, do propósito, da mitigação de riscos, de criar oportunidades. Então, essa é a minha recomendação, que as empresas desmistifiquem, né, a sustentabilidade, a ESG, que veio para ficar mesmo e já faz um tempinho, né? Não é de agora. Haja vista aquilo que a gente está conversando. Legal, super obrado, Flávio. Por favor, Pinheiro Pedro. Bom, Lívio, para mim foi um prazer estar aqui com você, debater com a Flávia também, né? Eu acho que essa questão do clima, Lívio, para a gente deixar uma mensagem, né? Basta que todos nós observemos o seguinte: você entrou no carro hoje, ligou o ar-condicionado, você está mudando o clima onde você está, porque você não tem condição de alterar o clima que está se transformando lá fora do planeta. O mesmo na sua casa, o mesmo aqui nesse escritório, né? Só que nós não vamos ter essa relação da mesma proporção se não tomarmos atitudes sustentáveis, né, para mudar o meio em que vivemos. Então nós precisamos estar cada vez mais atentos a esta questão que está nos afetando e nos afetará cada vez mais, né? Porque não podemos evitar esses ciclos, né? Mas precisamos descobrir formas de sobreviver a eles. Isso aí, muito bacana. Super obrigado. Quero agora fazer os nossos agradecimentos de praxe ao final dos nossos diálogos, né? A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do nosso querido presidente, o Vander Morales, aos nossos técnicos, o Zé Carlos e o Beto, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, que está aqui presente, ao Augusto Roque, o Zé Fernandes e a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também nestes diálogos. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais da ABRE e do Sindiprestem, e também nas redes sociais dessas instituições. Agradeço aos nossos convidados. Vocês foram perfeitos. Muito bacana a apresentação de vocês. E também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ESG FIP, com o patrocínio da ABRE e o apoio do Sindiprestem. Até o próximo episódio.